Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conversar com o fisioterapeuta Átila Rodrigues de Freitas e ele vai dizer pra gente qual é a relação que a fibromialgia tem com a fisioterapia, né? De que forma que o fisioterapeuta pode ajudar a auxiliar a pessoa que está passando por essa dificuldade. Muito bem, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje de manhã falando um pouco sobre o assunto, né? Bom, primeiramente, a fibromialgia, como já foi bem explanado anteriormente aqui, é uma doença que ela não tem uma causa específica, né? Então, no tratamento da fisioterapia, a gente vai tratar a dor, né? E tentar promover o relaxamento corporal desse paciente, né? E tem várias formas da gente chegar nesse objetivo. Porém, a parte medicamentosa, você não pode deixar de tomar. O paciente ele tem que fazer o uso dos medicamentos prescritos pelo médico, né? A fisioterapia, ela vai ajudar, como eu já falei, além do relaxamento corporal, no alívio da dor, né? Uma das formas que hoje nós trabalhamos e observamos que tem um grau relativamente bom de melhora, são técnicas do próprio Pilates, né? O Pilates é uma ferramenta, né? É uma atividade que a gente consegue promover tanto o relaxamento quanto a atividade física para o paciente, né? Para a pessoa que é acometida pela fibromialgia, né? Uma coisa que a gente observa é a incapacidade, né, do paciente devido à dor, né? A dor é uma coisa constante na fibromialgia e a gente observa que ele vai ficando mais sedentário, ele vai deixando mais de fazer as suas atividades de vida diária. Ou quando faz com mau humor, faz com atitudes estressantes, né? Então a fisioterapia, ela atua no paciente propriamente dito, nas técnicas respiratórias, né? Ele vai atuar também. Existem algumas técnicas de massagem miofascial, lembrando que essa massagem tem que ser de forma leve, né? Porque ao pequeno esforço, ao pequeno toque, né? Se você fizer um toque um pouco mais exacerbado nos tender points, né? Que são os locais onde você observa também a dor, ele relata muita dor. Então você tem que fazer esse tipo de relaxamento miofascial de forma leve, né? Mais ou menos a gente observa que o Pilates é uma atividade moderada, né? O fibromialgico ele não pode, ou melhor, ele não deve fazer nenhum tipo de exercício com sobrecarga exacerbada, tem que respeitar os limites da atividade física e o fisioterapeuta ele acompanha nessa atividade física também, né? Por exemplo, o Pilates, né? O Pilates, além de trabalhar a respiração, ele trabalha o alongamento do corpo, né? Ele trabalha o fortalecimento também da estrutura muscular como um todo, de forma terapêutica também, né? Sempre acompanhado pelo profissional, tá? Em relação ao Pilates, né? A gente sabe que existem diferentes tipos. Pelo menos aqui no estilo de vida a gente já mostrou o Pilates tradicional, que é o primeiro normalmente que a gente encontra, né? Quando a gente se encontra com o Pilates, ou então quando a gente conhece essa modalidade, a gente já percebe que existem alguns exercícios feitos na bola ou em alguns instrumentos que são mais tradicionais, mas também existe, por exemplo, o aeropilates. Existem outras formas já, né? Uma evolução desse Pilates hoje em dia. Esse paciente consegue praticar os dois tipos ou não? Então, cada caso é um caso, né? A parte mais do aeropilates, esses novos vertentes que hoje tem do Pilates, eles são um tipo de atividades que você requer um pouco mais de condicionamento físico, né? Você tem que ter um preparo muscular maior para poder realizar as posições, realizar os exercícios de forma eficaz. O fibromialgico, propriamente dito, se ele for tentar fazer algum tipo de posição ou de exercício nessa parte mais aeropilates, né,
Pilates Fit, tem várias formas agora, né? Ele pode exacerbar mais a dor, né? Então a gente indica que o Pilates tradicional para que ele possa fazer também o seu tratamento, né? A continuidade do seu tratamento. Quando a pessoa que tem fibromialgia consegue, por exemplo, ser um atleta? Ou então, enfim, se desenvolver nessa questão da atividade física? Certo. Isso aí, essa pergunta é muito boa, porque na nossa experiência clínica, né, nós já atendemos pacientes com fibromialgia e o paciente é velocista, né, corria bastante, né, e teve caso também de uma maratonista que foi diagnosticado com quadro de fibromialgia. O mais importante nesse caso é você não deixar o paciente com a sua incapacidade funcional, né? E outra coisa também que a gente observa você tem que aprender a conviver com a doença, né? Você não pode, eu vou fazer um mês de pilates, eu vou fazer um mês de atividade física, que eu vou conseguir tratar minha fibromialgia, não. E na realidade isso está muito relacionado à fisioterapia, né? Porque normalmente quando a gente tem qualquer outro tipo de problema, mesmo que não seja fibromialgia, tem que tratar, tem que fazer fisioterapia. Inclusive com a tendinite isso acontece bastante. Exato. Aí você vai e faz, quando a dor está muito apertada, você faz uma sessão de fisioterapia, né? Ou então faz uma semana até essa dor aliviar. E quando alivia, esquece da fisioterapia, não precisa mais. Exato. Então a gente observa muito isso. Vários reincidivos, né? O paciente vem e volta para você porque ele não tem uma continuidade terapêutica, né, na fisioterapia. É importante que, após o tratamento mesmo para fisioterapia, tem várias formas. Tem a acupuntura, né, que é uma forma também que a gente observa que os pacientes relatam melhora, né? Porém, a atividade física, a musculação também é importante, lembrando que a carga, né, você tem que sempre explicar, você tem que deixar bem claro para a pessoa que vai lhe avaliar, o fisioterapeuta, o educador físico, que você é portador dessa síndrome da fibromialgia, né? E ele já vai prescrever uma tabela de condicionamento físico, né, de forma leve, né, de forma que você continue também um tratamento da fisioterapia, né, com fortalecimento muscular. Nós temos uma pergunta do Nafer e ele quer saber o seguinte: eu tenho tendinite por teclar muito na calculadora e videogame, computador e no celular. Tem a ver com a fibromialgia? Não, assim, né? Ele já deu a própria causa, né? Exatamente. A sua dor, como é o nome? Do Nafer. Do Nafer, a sua dor é por esforço repetitivo, né? Você está trabalhando muito, né, teclando muito, e isso ocasiona repetições de movimento que vai ocasionar tendinite, né? Não está tão relacionado não com a fibromialgia, não. Quem teve hérnia de disco e até já fez cirurgia, pode fazer atividade física? Sim, pode fazer sim. Até para que promova também o fortalecimento da musculatura, né, dos paravertebrais, né? A gente observa que pacientes que têm hérnia de disco, têm protusão discal ou já fez cirurgia na coluna, tende a ficar um pouco mais, preservando um pouco mais a sua coluna, né? Isso é um erro, porque quando você precisar fazer suas atividades diárias, sua musculatura não está preparada, né? Então a gente indica sim que a pessoa faça uma atividade física com o intuito de promover o fortalecimento muscular, principalmente da coluna nesse caso. Em relação a esse fortalecimento, é engraçado também porque quando a gente ouve fortalecimento muscular, nós imaginamos que nós estamos tonificando os músculos, né? E normalmente quando você entra na academia ou começa alguma atividade física é justamente com esse objetivo, ou esse é pelo menos um dos objetivos que essa pessoa tem. Isso. Então quer dizer que se eu fizer fisioterapia, eu consigo os mesmos objetivos da academia? Ou tem diferença uma coisa para outra? Assim, na fisioterapia você promove sim também o fortalecimento muscular, tá? Você promove sim na parte de fortalecimento da conduta terapêutica. Na academia propriamente dito, esse fortalecimento muscular, ele pode ser aumentado o grau de força e o grau de tônus também, porque você trabalha com carga. Conforme você vai ficando mais forte, você vai aumentando a carga, né? Então você tem uma evolução na força muscular e na hipertrofia.
né? Na musculação propriamente dita, você promove a hipertrofia muscular também. E quando a gente vai fazer fisioterapia, nós fazemos a fisioterapia somente no espaço fisioterápico ou nós fazemos a fisioterapia em casa também? Existe exercício para casa, por exemplo, quando a gente vai para fisioterapia e o médico diz, olha, em casa você vai fazer tantas séries de tal exercício. É desse jeito ou o trabalho é singular, é individual? Então, assim, para você estar realizando a fisioterapia, você tem que ter o acompanhamento do fisioterapeuta, né? Porém, a gente pode ensinar, né, o paciente a fazer em casa alguns alongamentos, alguns exercícios, mas isso é a atividade individual dele, né? Para que ele esteja fazendo fisioterapia, ele tem que estar sendo acompanhado pelo fisioterapeuta. Então é importante também que você tenha, até porque quando você vai fazer o exercício da fisioterapia, principalmente, precisa estar fazendo certo, né? Exato. Não que os outros não tenham que ser feitos de forma correta, mas principalmente porque você está tratando alguma coisa, Exatamente. Né? Nós precisamos ter essa... O olho clínico, né? O fisioterapeuta, o médico, a pessoa que está tratando, tem um olhar clínico em cima até do próprio movimento, mais simples que ele seja um alongamento. Se você estiver fazendo um alongamento com uma postura inadequada, né, você está alongando, mas está prejudicando outros segmentos do corpo. Então, o olhar clínico, ele é soberano. Se você estiver fazendo a fisioterapia, o fisioterapeuta tem que estar lhe acompanhando, né, para poder lhe corrigir. É possível que em uma sessão ou outra de fisioterapia a gente descubra, por exemplo, outros problemas do corpo? Não entendi. Outros tipos de dor. No momento que você está fazendo a fisioterapia, eu estou fazendo por causa da fibromialgia, mas pode ser que naquele momento ali eu descubra outros sintomas de outras doenças. É muito comum até, né? A gente observa em alguns movimentos e algumas técnicas de terapia, da fisioterapia mesmo, o paciente relata uma dor mais específica que foge um pouquinho da fibromialgia. Então você vai, faz alguns testes e às vezes ele, né, nós indicamos que ele vá ao médico, né, se for um problema ortopédico, vai no ortopedista e geralmente ele volta, doutor, estou com bursite, deu tendinite. Então você pode sim descobrir, né, sugerir outras patologias fora da fibromialgia sim. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo. Quando a gente voltar, nós vamos saber mais específico sobre os tratamentos da fibromialgia mesmo em relação à fisioterapia. Quais são os tipos de exercícios? Se existe algum nome? Se existe, por exemplo, algum método que se utiliza para esse paciente? Se você quiser saber sobre isso, continua com a gente que a gente volta já.